Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico. É a transcrição de uma pregação do pastor Ailton Santana, chamada A Árvore e Seus Frutos. Isso, e o eixo de tudo é uma metáfora central, né? A que nos compara a árvores. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar entender o que essa imagem quer dizer. O que seriam esses frutos que uma pessoa deveria produzir? E mais importante, né? De onde eles vêm, o que define se um fruto é bom ou não, pelo menos segundo o que foi apresentado ali. Boa. E é interessante porque essa ideia de dar fruto podia ir para vários lados. Podia ser sobre qualidades internas, tipo paciência, bondade. Aham. Mas, analisando o material, fica muito claro que o pastor Santana foca em outra coisa. O foco é quase total na ação, nas obras, naquilo que é visível, sabe? Entendi. É mais sobre o que se faz do que sobre quem se é. Basicamente, Sim. A grande pergunta que o sermão levanta não é quem você é, mas sim o que você está produzindo. ok, então o ponto de partida é a ação. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele expande muito a definição do que seria essa ação. Totalmente. Não é algo que fica só dentro da igreja, né? Não mesmo. Ele faz um esforço claro para demolir essa ideia de que a obra de Deus é só o que acontece no domingo. O argumento é que o tal reino de Deus, Certo. que a gente pode entender como os valores divinos em ação no mundo, ele se manifesta no dia a dia, nas coisas mais banais. E os exemplos que ele dá são muito pé no chão. Ele não fala de grandes feitos, de heroísmo. Não, Ele fala de cuidar de um doente, dar comida para quem tem fome, até o gesto de oferecer um copo d'água. Isso tudo vira produzir frutos. sim, e essa lógica vai para todas as áreas. No trabalho, por exemplo, o jeito que você trata seu chefe ou seus colegas não é visto como algo secular, separado da fé. É um campo de provas, então. Exato, é uma forma de serviço. O sermão até fala da dinâmica em casa. Sugere que uma pessoa pode influenciar o cônjuge sem dizer uma única palavra, só pelo comportamento. Tem também a parte sobre hospitalidade, que ele menciona que alguns, sem saber, hospedaram anjos. O que me parece é que ele está tentando dizer que qualquer interação humana é uma chance de frutificar. É exatamente essa ideia. É dissolver essa fronteira. O meio que você usa vira secundário. Ele é bem explícito nisso, né? Sim. Se não pode falar, escreva. Se não pode pregar, grava um vídeo, manda um WhatsApp. O que importa é o ato, a produção. A mensagem é que não existe desculpa para ficar parado. O campo de atuação é a vida inteira. Tá, então o escopo da ação é gigante, mas não é só o que fazer, né? O material também parece impor um certo nível de exigência, quase uma régua de performance. Ah, sim. Com certeza. Não basta só fazer alguma coisa. O sermão estabelece um padrão bem alto, com 3 condições bem claras. Certo. A primeira, óbvio, é o básico. Tem que produzir. Inércia não é uma opção. A segunda é produzir em abundância. Isso me soou meio competitivo. Como é que ele define essa abundância? Então, esse é um ponto crucial. Ele até se antecipa a essa interpretação e usa a parábola dos talentos para explicar. Ah, a dos servos que recebem o dinheiro. Essa mesmo. A história é sobre investimento, né? Um recebe 5, outro 2, outro 1. O ponto não é que todos terminem com a mesma quantia. Certo, o retorno sobre o que foi dado. Exato. A ideia é que cada um gere o melhor retorno possível sobre o capital inicial. Então, abundância aqui não é se comparar com os outros, mas maximizar o seu próprio potencial. Entendi. É uma abundância relativa, pessoal. Mas a terceira exigência, essa me parece a mais dura. A de produzir de forma contínua, sem parar. É. Essa ênfase na produção constante não soa um pouco como a nossa cultura da exaustão, o hustle, só que com uma roupagem espiritual? É uma conexão que a gente faz na hora, né? E o sermão é incisivo nesse ponto. Não existe aposentadoria na vida de fé. Nossa, A ideia de viver de glórias passadas, de dizer, mas eu já fiz tanto, isso é totalmente rejeitado por ele. O exemplo que ele usa é o do apóstolo Paulo. que no fim da vida diz que completou a carreira. O argumento é que a vida tem esse ritmo.
E para quem pensa na limitação física, a resposta dele é a tecnologia. Não pode sair? Use o telefone. Não pode falar? Digite. É uma visão que eleva a produtividade a um princípio quase espiritual. Mas isso levanta uma pergunta que o próprio sermão parece fazer. E a qualidade disso tudo? Exato. Se a pessoa está sempre nessa correria para produzir, como garante que o fruto é bom? É possível estar ocupadíssimo fazendo a obra de Deus e, mesmo assim, estar fazendo tudo errado? E essa é a grande virada da conversa. A resposta que o material dá é um sim bem alto. É perfeitamente possível e perigoso estar ocupado com ativismo religioso sem estar alinhado com a vontade de Deus. E aí que ele muda o foco, então. É aí, ele muda o foco da quantidade da ação para a origem da ação. E qual seria essa origem correta? A origem seria uma conexão genuína, uma relação real com o divino. Ele volta para a metáfora agrícola, mas agora com a videira e os ramos. Certo. Um ramo só dá uva se estiver ligado no tronco, de onde vem a seiva, a vida. Se você cortar o ramo, ele pode parecer vivo por um tempo, mas não vai produzir nada. Morreu. Ou seja, as ações de uma pessoa que não está conectada são Inúteis. inúteis ou, na linguagem dele, frutos maus. Isso é forte, muito forte. Porque significa que o ativismo, as boas obras por si sós, não têm valor intrínseco. Exato. Elas são consequência de outra coisa. A ação é o sintoma, não a causa. Uau! E ele reforça isso com uma das passagens mais duras do Novo Testamento, né? Aquela que diz que no dia do juízo, muitos vão chegar dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz milagres, eu expulsei demônios. E a resposta é um balde de água fria. Nunca vos conheci. Exatamente. Afastai-vos de mim. Isso escancara a ideia de que a identidade e a relação de quem faz a obra são mais importantes que a própria obra. Essa passagem é assustadora. Porque essas pessoas não parecem más. Elas estavam ocupadas fazendo coisas aparentemente boas. E em nome de Deus. O erro ali foi a motivação, então. Precisamente. A análise mergulha fundo nisso, na motivação. Há uma crítica muito dura às obras que são, na verdade, uma performance, um show para a plateia. Os exemplos clássicos, né? Os clássicos. Orar em voz alta na praça para ser visto como espiritual, ou fazer uma doação e garantir que seu nome aparece numa placa. É a fé como espetáculo. E por que isso é tão problemático para ele? Quer dizer, o resultado final não é bom. A pessoa conforme foi alimentada, a doação foi feita. O argumento é que o problema está em quem recebe a glória. Quando a motivação é o reconhecimento pessoal, a pessoa está, na prática, tentando dividir a glória com Deus. Entendi. E o texto afirma que isso é inaceitável. A glória pela obra tem que ser direcionada para a origem divina, não para o instrumento humano. Buscar o aplauso para si mesmo desvia todo o propósito da ação. Certo. Se a motivação errada é o ego, o reconhecimento, qual é a correta? A gratidão. E essa talvez é a distinção teológica mais importante que ele faz. A pessoa não age para merecer a salvação. Certo. Ela age porque acredita que já recebeu a salvação, como um presente que ela não merecia. Ah, então as obras não são um pagamento? Não. São muito obrigado. É um serviço que nasce da alegria, da gratidão, não do medo ou da obrigação de cumprir uma meta. A recompensa, ele diz, virá como consequência, mas nunca pode ser o motor. Essa mudança de motivação por dívida para motivação por gratidão é gigante. E isso se conecta com o ponto anterior, de demolir as fronteiras, né? Totalmente. Se tudo é um ato de gratidão, qualquer lugar da vida pode ser um palco para isso. Exatamente. O sermão desafia essa divisão que muita gente faz entre vida sagrada e vida secular. A fé vertical e horizontal? Isso. Ele diz que a fé não pode ser só vertical, a minha relação com Deus em privado. Ela tem que ser horizontal, a minha relação com os outros. Uma fé que só existe na verticalidade, sem impacto no mundo real, ele chama de religião vazia. Então, se a motivação é interna e o campo de ação é em todo lugar, isso basicamente apaga a linha entre vida religiosa e vida cotidiana. Um escritório pode ser tão sagrado quanto um altar. Exatamente essa a conclusão. A qualidade de uma ação não é definida pelo local, mas pela intenção.
E para mostrar o quão ampla é essa definição de serviço ao reino, ele usa um exemplo bem radical Qual? do Antigo Testamento. Ele menciona as guerras de Israel e afirma que, naquele contexto específico, até a guerra era vista como uma obra do Senhor. Uau! Isso é polêmico. O ponto dele não é defender a guerra, claro. É mostrar que a categoria obra de Deus é muito mais abrangente e, às vezes, desconfortável do que a gente imagina. E como ele traz essa ideia radical para o nosso dia a dia, para o século XXI? Ele conecta com um princípio central do Novo Testamento, que é a base para essa dimensão horizontal da fé. Que é? A forma como você trata as pessoas é a forma como você trata Deus. A citação que ele usa é direta. O que deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Nossa, Essa frase sozinha, ela dinamita a fronteira entre caridade e adoração. Dar um prato de comida a alguém não é só uma boa ação social. Dentro dessa lógica, é um ato de adoração. é um serviço prestado diretamente a Deus na pessoa do outro. Exato. Essa ideia de que a forma como tratamos alguém é a forma como tratamos a Deus é poderosa, mas também um pouco assustadora. Ela eleva a responsabilidade de cada pequena interação a um nível transcendental. E essa parece ser exatamente a intenção. Aumentar o peso e o significado de cada momento. Ok, vamos tentar amarrar as pontas aqui. A gente começou com uma imagem simples, né? Uma árvore, seus frutos. E passamos por uma discussão bem intensa sobre o que fazer, quanto fazer e principalmente por que fazer. Sim, A análise nos levou a repensar a própria definição de trabalho espiritual. sim. Saímos de uma metáfora que parece tranquila, bucólica, para um chamado à ação quase implacável, que redefine a vida inteira como um campo de serviço. Os pontos que ficam para mim são essa necessidade de uma ação, que seja constante, abundante e, o mais importante, que nasça de um lugar correto. Uhum. É um convite para que as obras não sejam uma performance para o mundo, mas a manifestação visível de uma transformação que, supostamente, aconteceu primeiro por dentro. Perfeito. E depois de analisar tudo isso, fica uma provocação, sabe? Uma reflexão final. Manda. O sermão é, como a gente disse, quase uma obsessão com a produção, com a ação, com o fazer. As obras são a métrica, a evidência. Certo. Isso nos leva a uma questão para a gente pensar. Se a ação é a principal medida apresentada aqui, como uma pessoa equilibra essa vida de fazer com uma vida de ser? Bom ponto. A fonte diz que os frutos vêm da conexão com a videira. Mas todo o peso da mensagem recai sobre a colheita, sobre o resultado. Fica no ar uma tensão não resolvida, sabe? Entre a exigência de produzir frutos sem parar e a necessidade de simplesmente descansar, como uma árvore na presença do divino jardineiro. Onde fica o espaço para o repouso? Numa teologia da produção contínua. Exato. Essa é a questão que fica.